pedagogo, advogado, psicólogo e escritor. Pastor do Projeto Vida Nova de Cosmos, casado com a pastora Cleide e pai de 3 filhos, a Raquel, a Thaís e o Emanuel. Recebam com muita alegria, pastor Mihaly dos Santos. Bom, gratidão, né? É boa gratidão. Boa gratidão. Beba da água da gratidão. Obrigado, pastor Oswaldo. Muito obrigado. Graça e paz, queridos. Boa noite. É muito bom estar aqui. É uma honra estar aqui. Quando o pastor Oswaldo me convidou, eu pensei assim, né, muito, fiquei pensando, aceito, não aceito, né, 1 segundo depois eu mandei, claro, pastor, estarei aí. Foi, meu Deus, é uma honra. Eu vou te dizer por que é uma honra. Você, com certeza, tem pessoas na sua vida que você olha, tem pessoas que são referenciais para você. Pastor Oswaldo é um referencial para mim. Eu olho muito para a vida dele, né? Se você olhar para a vida do pastor Oswaldo, para a vida da pastora Fátima, eles estão fazendo 25 anos de ministérios, né? E esses 25 têm história, né, pastor? Tem história, né? Tem muitos milagres de Deus, muita intervenção do Senhor, tem o sustento de Deus, porque eu tenho absoluta certeza que para chegar a 25 anos, algo que marca o coração do Senhor e da pastora é gratidão. Eu creio nisso, porque ninguém chega a 25 anos sem gratidão, não chega. E é uma honra estar aqui. Aqui eu já olhei, tem muitos conhecidos, muitos amigos, né? Companheiros do seminário. Está ali, Isaac é uma bênção sempre. Ele me aguenta em 3 disciplinas, né? Mas Isaac é muito dedicado. Enfim, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Estou sendo acompanhado pelo meu amigo, né? Márcio, diácono Márcio, diaconisa Elisângela, estão sempre comigo, são bênçãos de Deus para a minha vida, né? São bênçãos de Deus para a minha vida. Esse recente, ano passado, né, o nosso caçula resolveu casar. E eu e a Cleide, nós começamos, eu e ela, e agora estamos novamente, eu e ela. E é uma bênção, A casa, aquele silêncio, você sabe aquele silêncio que incomoda? Quando estava todo mundo, é aquela bagunça, um fala, outro fala, né? Mas isso tudo traz no nosso coração gratidão. Gratidão a Deus, os 3 estão no altar do Senhor, juntamente, meus filhos com os maridos, né? Estão no altar, meu filho, minha nora, estão no altar. E eu louvo a Deus por isso, Deus me deu um texto, e Deus falou bastante nesse texto comigo. Eu quero em nome de Jesus, que você vá até Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler esse texto, e eu sei que é um texto que você já conhece, e glória a Deus por isso. Mas, querido, querida, nessa noite o Senhor quer nos falar acerca do quanto a gratidão é uma terra fértil.
Se a ingratidão é a mãe de todos os pecados, a gratidão é a mãe de todas as bênçãos. Você pode ter absoluta certeza disso. Um coração grato é uma face formosa, dedicada a Deus. E olha, invencível no Senhor. Nessa região, invencível. Podemos ler o texto? José, capítulo 39 de Gênesis. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Só até aí. Pai, eu quero dar graças a Ti. Eu quero Te glorificar, Senhor. E eu quero clamar a Ti. Senhor, fala-nos, orienta-nos. E que saiamos daqui hoje, ó Deus, transformados pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. E quantos podem dizer amém? A gente começou a ler um período, um trecho da vida de José, mas vamos fazer um en passant rápido sobre a vida de José. José foi o primeiro filho que Jacó teve com Raquel, a sua amada. Mas quando nasce o seu irmão, José, então, ele, por ser filho de Raquel, ele era bem chegado ao seu pai Jacó, e Jacó amava José de uma maneira diferenciada. Eu posso crer e admitir que José era aquele filho obediente, aquele filho grato ao pai, aquele filho que honrava seu pai. Mas isso é importante, muito, porque a nossa obediência aos nossos pais, a nossa gratidão aos nossos pais, traz uma cultura de bênção sobre a nossa vida. José, então, ele tinha o favor do Senhor sobre a vida dele. Ele tem um sonho, e nesse sonho, ele vê 11 feixes de grãos se prostrando diante de um feixe, que era ele, e os 11 feixes apontavam para os seus irmãos. Depois, José tem um outro sonho, o sol, que apontava para Jacó, seu pai, e a lua, que apontava para sua mãe, mas tinha também as estrelas.
Todos os dois sonhos falavam do propósito de Deus na vida de José. Você entendeu? Diga amém. Aí eu te pergunto, você tem propósitos? Você tem propósitos em Deus? Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus te deu sonhos. Você tem propósitos em Deus? Então essa palavra, essa mensagem é para você. É para você que tem propósitos em Deus. Aquilo foi muito difícil para José por causa dos seus irmãos. Seus irmãos não aceitaram os sonhos. E seus irmãos, então, chamava José de o sonhador. O sonhador. Certa feita, então, José já estava com seus 17 anos de idade. Seu pai o chama e fala: olha, vai até os seus irmãos, veja o que eles estão fazendo, porque os seus irmãos haviam levado o rebanho para um local mais distante, para pastagem. Quando José se aproxima, eles tentam contra José, pegam José, lançam José dentro de um poço, e ficam ali decidindo o que iriam fazer com José. Mas para pensar, em nenhum momento você vê eles preocupados com o que o pai, porventura, iria sentir. Isso é uma característica de uma pessoa ingrata. Ela não consegue imaginar o que o outro vai sentir. Agora, a característica de um homem ingrato é um homem que ele pensa no que o outro vai sentir. Rubem, ao chegar, Rubem era o filho primogênito, mas Rubem havia desonrado seu pai. E quando ele vê José ali, ele tenta com os seus irmãos ainda reverter tudo. Ele consegue que não matem José, mas vai passando uma caravana de ismaelitas que vão em direção ao Egito. Eles chamam então e vendem José como escravo para os ismaelitas. Para pensar uma coisa, para pensar em algo. A gente está falando de um príncipe. José era um príncipe. José era um dos 12 filhos do patriarca, chamado por Deus. E agora José está descendo ao Egito como escravo. Como escravo. Querido, querida, tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que vêm, que a gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir, não adianta. Você pode raciocinar, você pode buscar, você não vai entender, eu não vou entender. Mas uma coisa, eu e você temos que ter certeza. Nós estamos vivendo o processo para atingirmos o propósito de Deus na nossa vida. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Os propósitos, porque Deus não tem um só propósito na minha vida, Deus não tem um só propósito na sua vida, Deus tem propósitos. Eles vão se cumprir. Mas é interessante a gente aprender com José. Vamos aprender com José. José, então, chega no texto que nós acabamos de ler. Ele chega no Egito. O que era o Egito para ele? Um lugar inóspito, um lugar que ele não conhecia, uma situação que ele não tinha controle algum. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente começa a viver uma situação que a gente não tem controle algum, sim ou não?
Quantas vezes essas situações, elas nos levam para uma situação completamente inóspita, terrível. Mas aí é que está, é nesse momento que nós temos que lembrar, nós não podemos esquecer a nossa identidade. José era um príncipe. Ei, você é um príncipe, você é uma princesa, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Ele está olhando para você. Não esqueça, não esqueça, não esqueça a sua identidade. Em nome de Jesus. José é vendido como escravo. A situação não mudou José. A situação não pode nos mudar. Os desafios que enfrentamos não podem nos mudar. A situação que vai exigir da gente mais oração, mais jejum, mais entrega, mais busca, não pode nos mudar. A nossa identidade. Estou sentindo tanto Deus aqui, pastor. A nossa identidade está selada no Senhor. José agora está na casa de Potifar. Mas escravo, foi vendido e está trabalhando na casa de Potifar. Mas o Senhor é com ele. Ele não esqueceu a identidade dele. Tudo que ele coloca a mão, frutifica, multiplica. Tudo. E eu lembrei do Senhor, pastor. Eu lembrei do Senhor. Pastor Oswaldo é esse homem. Tudo que ele põe a mão, Deus multiplica, Deus frutifica. É impressionante. Eu estou falando porque eu fico de bastidor, só olhando. Porque no reino de Deus a gente imita, tá, amados? No reino de Deus a gente tem que imitar. Imitar no reino de Deus é receber bênção. E José, então, ele começa a trabalhar, ele começa a desenvolver ali, e Deus começa a abençoar tudo que ele põe a mão, a casa de Potifar. E Potifar, que não era bobo nem nada, quando ele começou a olhar isso, ele falou: opa, o Deus de José é com ele, e ele tem me feito prosperar. O que ele faz? Entrega tudo na mão de José. Você sabe por que nós, muitas vezes onde nós estamos trabalhando, muitas vezes onde nós estamos desenvolvendo atividades, você sabe por que muitas vezes nós não recebemos o controle, nós não recebemos tudo nas nossas mãos para que a gente possa decidir, para que a gente possa fazer crescer, para que a gente possa trazer a presença de Deus ali? Sabe por quê? Porque infelizmente em muitos deles ainda somos tímidos, ainda ficamos pensando, ainda ficamos raciocinando o que fulano vai pensar de mim, o que Beltrano vai pensar de mim. Não. Eu e você, onde nós estivermos, a gente vai para o lugar, faz daquele lugar um quarto de guerra, clama ao Senhor, coloca toda e qualquer situação ali, e o Senhor vem. Ele vem, e Ele vai resolvendo, e Ele vai te usando, Ele vai te capacitando, Ele vai fazendo com que você tenha sobre todos aqueles destaque, porque não se pode esconder uma cidade iluminada, não se pode. Foi assim com José.
Faraó ainda está longe dos planos de José. Só que não esqueça, José não esqueceu a sua identidade e José está vivendo o processo. E esse processo vai levar José aos propósitos de Deus na vida dele. Você está entendendo? Diga amém. Então diga, eu estou vivendo o processo. E Deus vai me levar ao cumprimento dos propósitos dele na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Mas olha, precisamos tomar cuidado. Nós temos o favor do Senhor sobre nós. O povo cara de leão tem o favor do Senhor. Mas se tem uma coisa que vai nos manter firmes no propósito, até chegarmos no processo, até chegarmos aos propósitos, chama-se o quê? Gratidão. Só a gratidão nos mantém firmes no processo. Aquele que não é grato, ele não suporta o processo. E ele não alcança os propósitos de Deus. Vou te dar 30 segundos para você pensar, no nome de Jesus, quantos já estiveram e não suportaram a sã doutrina. 30 segundos. Se você passou de 10, está pouco ainda. É uma realidade. Sabe? Gratidão. Gratidão. Foi tão bem definido aqui, gratos. A gratidão é uma terra fértil. A gratidão é uma terra fértil que toda semente lançada faz com que as bênçãos sejam germinadas. O homem que é grato, a mulher que é grata, ele não murmura. Toda e qualquer situação difícil que chega até ele, aquela situação está se apresentando ali, ele vai enfrentar aquela situação, tendo um coração agradecido ao Senhor, por todas as outras que ele já venceu. Como ele é grato por todas que ele venceu, ele sabe que aquela ele vai vencer também. Lembra dos memoriais. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, lembra do que Deus já fez. Você que chegou aqui essa noite, querendo uma palavra do Senhor para essa situação que está te angustiando tanto. Ei, lembra dos memoriais, lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra das vitórias que Ele já te deu. Lembra? E você vai ver que essa situação, que às vezes se parece tão grande, ela é tão pequenininha, que você nem vai enxergar. José era grato. José era grato ao Senhor. E por ele ser grato ao Senhor, ele mantinha a identidade dele. Todo ingrato, a primeira coisa que ele perde é a identidade. Ele não consegue mais saber quem ele é. Ele não reconhece o favor do Senhor. Ele só sabe murmurar. E graças a Deus, Projeto Vida Nova, a igreja Cara de Leão, nós olhamos para frente. E quando olhamos para trás, olhamos com ações de graça. Amém? Ações de graça. Ações de graça. E olha, agora chega um momento difícil da vida de José. Muito difícil.
No final nós lemos que José, final do 6º, versículo 6, José era formoso de porte, de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o posicionamento de José. Olha o posicionamento e entendimento. Olha, ele expressa nessas palavras, eu vejo isso, gratidão ao Senhor dele, a Potifar. E gratidão, acima de tudo, ao Senhor. Ele estava sendo grato, sendo escravo. Você entende isso? Você entende isso? Sabe por quê? Porque quem está vivendo o processo sabe que vai chegar no propósito. Porque quem está vivendo o processo não esqueceu a sua identidade, continua grato ao Senhor, não reclama, não murmura. Ele sabe que é questão de um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. Quando eu vim aqui a última vez, a igreja não era assim. Eu, lá atrás, quando eu entrei, eu falei: será que eu estou mesmo na igreja? Está tudo diferente, porque da última vez, era assim, uma garagem com uns ônibus, né? E uma brita. Agora é tudo cimentado, tudo bonito. Aí o irmão que estava comigo, o pastor, falou: ó, ali é a casa missionária. Aí eu falei: meu Deus, meu Deus. E aí o que a gente faz? A gente imita. Eu estou lá na Igreja das Galáxias. A primeira oportunidade eu imito. Não foi Paulo que falou? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Entenderam? Olha, se você imitar seu pastor, se você imitar sua pastora, você vai se dar bem. Creia nisso. José começa a passar aquilo. E essa mulher, ela tenta muitas vezes, mas muitas vezes. Olha, quando nós estamos vivendo o processo, e nós temos a certeza da nossa identidade, estamos vivendo, estamos avançando, olha, não pensa você que o inferno vai ficar quietinho, não. Não pensa você que ele vai ficar quietinho. E outra coisa, duvide das pequenas coisas. Isso é tão pequeno, isso é tão simples. Mas não é porque é uma pequena coisa. O problema é a constância. Vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. O diabo estava usando essa mulher várias vezes. Foi repetindo, repetindo, repetindo. Mas José estava posicionado, porque ele sabia o processo que ele estava vivendo. Ele ainda não tinha visão do propósito de Deus, dos propósitos. Mas ele sabia que era um propósito do Senhor. Sabe o que acontece com José? Ela segura a roupa de José, porque ela tenta agarrar José. Eu vou passar um pouquinho, tá? Ela tenta agarrar José e aí ela chama a guarda que tinha na casa, levam para Potifar, e Potifar lança José onde? Na masmorra, né? No cárcere, onde ficavam os presos de Faraó. Agora para pensar, um príncipe que tinha uma identidade, vendido como escravo,
chega numa casa como escravo, e agora, ele podia até pensar, poxa, quando eu estava no poço, eu pensei que era o fundo do poço, mas aí fui vendido como escravo, desci mais um pouco no poço, certo? Agora ele vai como preso para a masmorra. E aí? E a gente? Vamos trazer para hoje, contextualizar hoje. Você já notou que quando você começa a fazer a obra, não, pastor Oswaldo, estou com o senhor aí, estou juntando, e aí vem uma coisa, né, Sérgio? Vem uma coisa, mas não para só naquela coisa, daqui a pouco vem outra, e depois vem outra, e daqui a pouco você fala, meu Deus! Mas aí você permanece, você não recua. Você permanece. Recuar só se for para tomar impulso. E a gente não pode esquecer nunca de uma coisa. Crente não perde. Não existe derrota para você. Não existe derrota para mim. Ou eu venço, ou você vence. Ou eu aprendo, ou você aprende. Não tem derrota. Está entendendo? Se mantém firme, está tudo pegando. Ah, chegou agora, agora é prisioneiro na masmorra. Ei, a bênção de Deus continua sobre você. O favor de Deus ainda continua sobre você. Não é o lugar, não é a posição, não é a adversidade, não é a provação. Não, Deus continua nos cuidando. Ele continua. Ele continua. Como não poderia deixar de ser, José prospera na prisão. José prospera na prisão. Agora, não é mais o Potifar que está entregando tudo para ele, não. Agora quem está entregando tudo para ele é o carcereiro mor, o chefe. Não, José, o Senhor Deus é contigo, você revolucionou aqui a cadeia. Querido, mais uma vez, não se pode esconder uma cidade iluminada. Aonde colocar você vai frutificar. Aonde colocar você vai ser bênção. Então, somente tenha um coração grato ao Senhor. Coração grato. Coração grato. Aquele que tem coração grato ao Senhor é grato às autoridades que ele está diretamente subordinado. Por exemplo, algo que a gente vê, isso é muito, muito nítido. O pastor Oswaldo é muito grato ao apóstolo. Isso é muito nítido de ver. Eu fico vendo a fidelidade, a amizade, a dedicação. E tudo isso faz com que tudo que o pastor ponha à mão frutifique, multiplique. Sabe por quê? Chuva desce escada, não desce? Você já viu chuva subindo escada? Hã? A unção, ela vem pela cabeça, não é isso? Ela escorre pela barba, não é assim? E ela vai para os vestidos. E ela vai, não vai? Mas quem não é grato não está junto. Quem não é grato não está junto. E por não estar junto, não participa do quê? Da unção que está escorrendo.
José simplesmente recebe ali 2 funcionários de Faraó, um copeiro e um padeiro, o copeiro mó e o padeiro mó. E acredito, assim, José fez aquelas boas, bem-vindos, vocês estão agora na masmorra. Todos que vêm para cá só tem 2 destinos, ou o Faraó manda matar, ou é reintegrado, né? E recebe eles ali. Mas passa-se o tempo, José já está nesse período aí, ele já estava entrando no 4º ano na cadeia. É porque a gente tem que estudar o tempo para a gente poder ver o quanto que José, verdadeiramente, ele viveu o processo. Já está chegando ali o 4º ano, ele na cadeia, e aí simplesmente, os 2 têm um sonho, cada um tem um sonho. E o Senhor, e quando eles compartilham com José os sonhos, para aí, vamos voltar um pouquinho. Lá no início, José compartilha sonhos e arruma problema. Agora, compartilham sonhos com José. E é o início do surgimento do propósito de Deus na vida de José. Sim ou não? Meu irmão, aguenta firme. Minha irmã, aguenta firme. Ei, não desiste não. Em nome de Jesus, não desiste não. Deus me trouxe aqui essa noite para falar isso para você, não desiste não. Seja grato, seja grata. Não desiste não, seja grato ao Senhor, seja grato aos seus pastores, seja grata ao ministério que você está plantado. Está chegando o propósito de Deus na sua vida, e quando chega o propósito de Deus na nossa vida, aí a gente consegue entender tudo que passou, mas até chegar o propósito a gente não entende, porque a gente ainda está no processo. José então interpreta o sonho. Olha, padeiro, eu lamento informar, mas você já era em 3 dias. E você vai ser, Faraó vai te chamar, vai te perdoar, você vai voltar a servir Faraó. E assim foi feito. E José continuou lá preso. 2 anos depois, 2 anos depois, Faraó teve um sonho, e no sonho havia 7 espigas de milho cheias, e depois 7 espigas sem nada. 7 vacas gordas que saíam do Nilo, e depois 7 vacas magérrimas. Ninguém conseguia entender o porquê Faraó havia tido aquele sonho. Naquele momento, aquele homem lembra e diz: meu Senhor, quando o Senhor ficou triste comigo e o Senhor me mandou para a prisão, lá eu encontrei um homem, e esse homem, ele me disse tudo o que aconteceu. Manda chamar esse homem. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. E em nome de Jesus, escuta isso, guarda no seu coração, porque eu tenho guardado isso no meu coração. Olha, seja qual for a situação que a gente estiver vivendo, estiver passando, Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós. Ele está sempre olhando para você, Ele está sempre te vendo, Ele está sempre olhando para nós. Aí o homem até pode se sentir
Deus não lembra de mim. O homem pode até se sentir, mas não é verdade. Não é verdade. Suporta o processo. Pastor, meu casamento está acabando. Meu casamento está acabando, pastor. Eu estou vivendo uma situação complicada, a gente não consegue mais conversar. Se não consegue mais conversar, acabou o momento das palavras. Agora é o momento do joelho. E Deus não esqueceu de você. Deus vai ouvir você. Ananias estava na casa dele. Eis que de repente ele ouve a voz do Senhor. Ananias, dispõe-te, vai até a rua direita. Vai até a rua direita e lá você vai encontrar Saulo, o perseguidor da igreja. Ananias, quando escuta aquilo, né, pastor? Mas Senhor, esse homem tem feito mal, esse homem, ele tem lançado na prisão, ele tem matado o teu povo. E o Senhor vira para Ananias e fala: não, vai lá, eu vou ensinar a ele o quanto importa padecer pela minha obra. Mas aí ele fala uma coisa que me marca muito. Vai lá, porque ele está orando. O Senhor estava vendo que Paulo estava orando, rapidamente pega Ananias, leva para lá, ele ora por Paulo, cai as escamas dos olhos e surge naquele momento uma nova pessoa. Ei, não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão. Deus está te ouvindo. José chega até a presença de Faraó. E quando ele chega até a presença de Faraó, quando Faraó conta o sonho, Deus não dá para José somente a interpretação dos sonhos. Deus, naquele momento, já revela para José o propósito pelo qual José viveu todo aquele processo. Deus dá a interpretação do sonho, ele fala para Faraó a interpretação do sonho, e Deus revela o propósito. Olha, Faraó, de cada 5, guarda uma porção, constrói celeiros, faz isso, faz aquilo. E José dá uma aula de economia ali para Faraó. Faraó olhar, porventura, onde eu encontrarei um homem sábio como esse? Um homem que tem Deus, que Deus habita com ele. Traz o anel, traz. Agora no Egito, acima de você só eu. E naquele momento José se torna governador do Egito. Primeiro, Potifar entregou tudo para ele. Depois, o carcereiro entregou tudo para ele. O Senhor estava ensinando a ele o processo. Estava moldando. Porque, na verdade, o que o Senhor queria entregar para ele era todo o Egito. Você entende isso? Você está entendendo?
Por que Deus não colocou logo José, não entregou logo para José todo o Egito? Porque ele não estava pronto. Ele precisava viver o processo. Ei, não queira, eu e você, nós não podemos querer algo que a gente ainda não está pronto. Sem viver o processo, nós vamos nos perder. Aceita o processo, devemos aceitar o processo. E outra coisa, sempre no nosso coração, a gratidão nos movendo em tudo que fizermos. Lembra das coisas, continua avançando, não recua. José fez isso. José simplesmente se tornou governador do Egito. Você sabe aquele sonho inicial? Você sabe aquele sonho inicial? Agora José conseguia contemplar um outro propósito. Quando ele vê os seus irmãos que chegam para comprar comida no Egito, porque havia fome sobre toda a terra, José foi enviado por Deus, foi retirado da sua casa, enviado por Deus para o Egito, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus, para que a fome não destruísse o seu povo. Olha o propósito imenso de Deus. E eu tenho certeza que você é instrumento de Deus. Você é enviado por Deus para que toda a tua casa conheça o Senhor, para que toda a tua casa professe que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Deus. Você foi enviado para a sua casa para ganhar todos eles. Todos eles. Mas sabe, havia uma coisa que estava impedindo José, pastor. Havia uma coisa que estava impedindo José. José era um homem grato. Ele tinha gratidão no coração. Ele passou por muitas situações. E no coração dele, ele não conseguia esquecer que os irmãos dele venderam ele. E quando ele vê os irmãos de novo, ele simplesmente, ele quer sondar o coração dos irmãos, ele quer ver como é que os irmãos são, como se tornaram, o que foi que mudou. Ei, para pensar, ele tinha 17 anos, quando ele foi vendido. Aos 30, ele assume como governador do Egito. Provavelmente já tinham passado 7 anos. José devia estar com 38, 39 anos por aí, quando ele se depara de novo com os seus irmãos. Só que para José alcançar todos os propósitos do Senhor para ele, José, ele tinha que perdoar os seus irmãos. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Há propósitos de Deus na nossa vida que não são cumpridos, porque falta a gente liberar perdão, falta a gente dar oportunidade para o outro começar de novo. E aí sim a gente começa a viver todos os propósitos de Deus. José leva um tempo, mas depois, num determinado momento, José era muito grato, amava muito o pai dele, e por consequência amava os irmãos. Chega um momento que ele se dá a conhecer para os irmãos, e ele chora copiosamente com os irmãos dele. Sabe aquele choro? Não sei se eu posso falar assim, né, pastor? Aquele momento, aquele choro, Deus estava retirando do coração de José toda aquela tristeza que ele sentia com os irmãos.
Porque Deus tinha reservado como propósito para José ele viver uma imensa alegria com a família dele. Vai, avisa meu pai, eu estou vivo. Deus me enviou para cá, para que toda a terra não perecesse de fome. E foram buscar Jacó. Veio toda a família. José viveu os propósitos de Deus, porque suportou o processo. Meu irmão, seja grato, meu irmão. Não desista. Não desista, meu irmão, em nome de Jesus, não desista. Se você tem que perdoar, perdoa, está com dificuldade, procura o pastor Oswaldo. Conversa com o pastorzão. O pastorzão é um homem de Deus, vai te ensinar tremendamente. Pastora Fátima vai te ensinar tremendamente. E sabe, eu vou ver todos os propósitos de Deus se cumprindo na tua vida. Todos. Em nome de Jesus. Posso fazer apelo? Olha, algo que nos impede de vivermos gratidão ao Senhor. Algo que muitas vezes está no nosso coração, a gente não entende. Por que todas essas coisas acontecem? E muitas dessas coisas que acontecem através de pessoas. A gente não consegue olhar o processo, a gente olha pessoas. E ao passo que deveríamos olhar o processo, se nossa vida realmente está no controle de Deus, a gente tem que olhar que tudo que acontece conosco tem a permissão do Senhor. E Ele não perdeu o controle de nada, mas há coisas que a gente não pode deixar ficar. Porque Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama imensamente, e a nossa vida está nele, e os propósitos do Senhor são maiores. Mas nós precisamos liberar perdão. Sabe uma coisa que impede ministério? É porque muitas vezes o pastor ele tem que colocar aquela vara que puxa a ovelha pelo pescoço para ficar perto dele. É amor do pastor. Mas muitas vezes não entende. Sabe? Aí começa a se afastar do pastor, se afasta da unção, não chega, não conversa com o pastor, não libera. E olha, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso com o nosso cônjuge, com filhos, com pais. A gente precisa manter o estado da inocência, que é a gratidão. Ela faz surgir em cada coração. Ao invés de olhar pessoas, ao invés de olhar situações que aconteceram geradas por determinada pessoa, nós devemos gerar um coração grato, olhando para aquela pessoa e vendo o que ela já fez, o quanto ela já foi usada por Deus para nós. E aí verdadeiramente nós vamos liberar essa pessoa do nosso coração e seremos só gratos, extremamente gratos. Eu não sei, eu pedi aqui para o pastor uma licença, a antiguidade é posto, ele me autorizou, e eu quero convidar você. Talvez o que esteja separando você do processo, tirou você do processo, ou você caminhou no processo, estava perto do propósito, também não chegou, porque em determinado momento, você que é uma pessoa grata, começou a sentir sentimentos que te machucam.
Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Hoje é dia de você completar o teu processo. Hoje é dia de você sair daqui com a certeza de que os propósitos de Deus vai se cumprir na sua vida. Hoje você vai sair daqui sabendo, não, eu sou simplesmente grato. Grato ao Senhor, grato à minha igreja, grato ao meu pastor, grato à minha família. Eu sou simplesmente grato. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você que está tendo dificuldades no processo, você que está passando por uma dificuldade, e você muitas vezes não entende, você se sente desanimado, você se sente fraco, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu sou o primeiro a estar aqui, sabe? Ei, o capítulo 42 do livro de Jó vai chegar. Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. O Senhor mudou toda a sorte de Jó, porque Jó disse para o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, te contemplam. Em nome de Jesus, mais uma vez, sai do seu lugar. Oh, não deixe o processo para trás. Não deixe os propósitos de Deus para trás. Isso, saia mesmo do seu lugar. Isso, vem. Pastor Oswaldo vai estar orando pela gente, por todos nós. Oh, em nome de Jesus, fala com o Senhor, Ei, você que está indo aí, está resistindo, você sabe, ei, pede perdão, não é quem está errado, não, pede perdão, é quem quer dar uma nova oportunidade para a pessoa que nos feriu, que nos machucou. Em nome de Jesus, isso, saia do seu lugar, saia mesmo, não deixe. Em nome de Jesus, os propósitos do Senhor serão cumpridos na sua vida. Então somente suporta o processo, suporta, em nome de Jesus. Pastorzão. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Amém. Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Se você ainda sente esse desejo, venha ao altar. Quando tu